Imagina os 5 Cavaleiros de Bronze, depois dos eventos de Hades e Next Dimension, volta no tempo no momento que Saori leva a flecha dourada no início das 12 casas? Pois é, os 5 Cavaleiros de Bronze, Seiya de Pégaso, Shiryu de Dragão, Ryoga de Cisne, Shun de Andrômeda e Ikki de Fênix, irromperam na penumbra do Santuário do Passado com o coração sufocado pela lembrança da flecha que segundos antes atravessara o peito de Athena. Cada passo reverberava na pedra ancestral enquanto avançavam, munidos não apenas de suas armaduras luminosas, mas também do conhecimento completo da saga de Hades e da saga de The Next Dimension. Sabiam exatamente o que os aguardava em cada uma das 10 casas e carregavam a certeza de que unidos poderiam reescrever o destino de Saori e de toda a humanidade. Mal deslizaram pelo portão de Ares e Seiya e Shiryu já se destacavam como vanguarda. 2 cometas cintilantes que se erguiam em golpes furtivos, derrubando guardiões antes que pudessem proferir um único comando. Atrás deles, Ryoga exalava um sopro gélido que transformava poças d'água em espelhos de gelo espesso, selando armadilhas submersas e criando passagens seguras. Shun e Ikki, movendo-se em perfeita sincronia, entrelaçavam correntes etéreas e labaredas douradas. Um balé de compaixão e fúria, capaz de desfazer feitiços antigos. Em cada recinto, a tensão era abafada apenas pelo pulsar intenso de seus cosmos. Sentiram o peso de cada sacrifício já consumado em outra linha temporal. O grito de Doku em Sagitário, o sacrifício de Shun sob o brilho prateado, a Fênix renascendo sozinha em sua chama crepitante. Mas desta vez tinham um plano. Não seriam peões de um destino trágico, seriam arquitetos de uma nova chance. Ao alcançarem a casa de Libra, deparam-se com o Mu parado sob uma chuva de pétalas douradas, a serenidade de um dos mais poderosos cavaleiros de ouro. Sem apoios divinos, perceberam que deveriam unir seus golpes em um só, martelando o cosmo do guardião tão intensamente que as pétalas se tornaram brasas ardentes. No clímax do ataque, Shun ergueu seu corpo em defesa de Seiya, oferecendo seu escudo humano e criou a abertura que permitiu ao Pégaso disparar seu meteoro de Pégaso. Foi um instante de luz tão intensa que afastou a sombra da derrota iminente. Seguiram adiante, atravessando o túnel das ilusões onde espelhos mentais tentavam distorcer lembranças. Mas a armadura de Libra, emprestada e compreendida graças ao conhecimento do futuro, dissipou as quimeras. Os espectros do céu, acostumados a lances desesperados, caíram diante da estratégia ensaiada 1000 vezes em sonhos perturbados. Ikki, com a confiança nascida da saga de The Next Dimension, desfez correntes espectrais como quem desfia um novelo, abrindo caminho para o 7º portão. Na casa de Sagitário, o silêncio sepulcral precedeu o conflito mais doloroso. Com mais uma vez, o sacrifício de Ikki concentrou seu cosmo para ajudar Seiya com o Cavaleiro de Capricórnio, adiantando sua carga. Uma batalha sangrenta sem chance de dialogar que lhe custou a primeira queda real. Aquela perda reativou a urgência em cada um. Não havia mais tempo para hesitar. Treinamentos acumulados ganharam forma em ataques inéditos. Em Capricórnio, soldados, Ryoga esculpiu o poderoso Cosmo Demolition, uma explosão gelada capaz de pulverizar o núcleo vital de qualquer oponente. No frio silêncio da casa de Aquário, ele trocou golpes com Camus em um duelo de igual para igual. Cada investida respondida com nova técnica, até que ambos reconheceram o empate e curvaram o respeito mútuo. Em Peixes, Shun, movido pela empatia, lançou seu corpo sobre Shiryu para bloquear um raio etéreo, sobrevivendo apenas porque Shiryu rompeu sua guarda no instante exato. Quando enfim avistaram o topo do grande templo, montaram um altar improvisado com fragmentos de armadura e flores celestiais. Athena, liberta de penitência corroída pelo poder da flecha dourada, canalizou o escudo divino, irradiando um campo de energia pura que envolveu cada cavaleiro e anulou a morte dos cavaleiros moribundos. Foi um clarão de esperança que se sobrepôs ao silêncio da morte. Mas o verdadeiro artífice daquele atentado não era Hades. Um riso frio ecoou pelas colunas e um vulto dourado se formou na névoa. Apolo, irmão esquecido de Saori, movido por ciúmes imortais. Vocês ainda não entenderam o jogo dos deuses, soprou ele, erguendo os braços e dissolvendo sua forma em luz ofuscada.
O palco dos deuses está apenas começando. O Olimpo os aguarda. A vitória que julgavam completa deu lugar a uma nova urgência. Reuniram-se então com os cavaleiros de prata e de ouro sobreviventes à beira de um portal titânico aberto por Cronos. Ceia, com o olhar inflamado, exigiu passagem. O Hades deve enfrentar a verdade. Cronos, emocionado pela coragem, rasgou o véu entre os mundos e uma multidão de armaduras marchou em direção ao submundo, pronta para uma guerra que transcendia vidas mortais. Enquanto isso, no alto do Monte Olimpo, Apolo erguia seu cajado profético, convicto de que sua vingança estava apenas começando. Zeus, Poseidon e Hades observavam distantes, inseguros diante do brilho de um deus que ousara desafiar o pacto sagrado. Mas o destino, agora guiado pela união de bronze, prata, ouro e divindades, se desenharia em uma nova tapeçaria de sacrifícios e alianças improváveis. O silêncio caiu apenas por um segundo, antes que o estrondo de 1000 cosmos explodisse ao redor do trono celestial. Porque independentemente de quantas sagas se completassem, o verdadeiro legado dos Cavaleiros de Bronze sempre seria gravar no coração dos mortais a chama inextinguível da esperança, pronta para renascer em qualquer tempo ou dimensão. E assim, o novo capítulo se abria, prometendo uma jornada onde a coragem dos homens e o ciúme dos deuses se entrelaçariam até o último sopro do universo. Para esta história continuar, só depende de você curtir, compartilhar, comentar, continua e se inscrever no canal. E ai! Você já sentiu o cosmos